Olá, excelente dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 11 de abril. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Polícia Federal desarticula a quadrilha que cometia crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e em outros 6 estados. O prejuízo pelo câmbio clandestino é de 10 milhões por mês na Zona Franca de Manaus. Julgamento de homicidas é suspenso porque a plateia fotografou o júri. O crime aconteceu no quilômetro 30 do ramal Água Branca, que fica na M010. E ainda, secretários de governo recebem abono de mais de 100% e passam a ganhar R$14 mil a mais em seus salários. Aqui no estúdio o assunto é a primeira infância e como as experiências nesse período de 0 a 3 anos de idade influenciam na formação do ser humano. E no quadro Na Ponta do Lápis, alternativas para economizar nas compras de supermercado, substituindo produtos. Tem o frango, tem os miúdos também do boi que você pode comer hoje também. Tem uma variedade que você também pode colocar na sua mesa, substituindo a carne. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02. Nós já estamos ao vivo aqui no Manhã no Ar e você pode participar do programa com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem na nossa rede social, na nossa página no Facebook. Interage com a gente por lá, deixa o seu recadinho. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E uma organização criminosa que cometia crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio em Boa Vista é investigada pela Polícia Federal. A ação acontece aqui no Amazonas e mais 6 estados. Vamos ver. A Operação Capilé, deflagrada pela Polícia Federal, estava apurando crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e na área livre de comércio em Boa Vista. Aqui em Roraima, 10 pessoas, sendo 2 no município de Pacaraima e 8 em Boa Vista, foram presas por corrupção, operação de lavagem de câmbio ilegal, lavagem de dinheiro. Todas estão sendo ouvidas na sede da Polícia Federal. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, os envolvidos fazem parte de uma organização criminosa que atua em Roraima, Amazonas, Goiás, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo. A investigação tem 2 vertentes, que é a vertente do câmbio ilegal, em que os operadores utilizavam as fronteiras norte e leste do estado de Roraima para coletar moeda estrangeira e fazer o transporte até grandes centros do Brasil e nesses grandes centros fazer a distribuição a casas de câmbio e outros comércios que utilizam moeda estrangeira no cotidiano. A segunda vertente da investigação foram os crimes conhecidos como nota sulframada. São crimes em que as empresas de fachada elas adquirem produtos na Zona Franca de Manaus, né? Só que esse produto nunca chega a ingressar na Zona Franca, esse produto é destinado a outras áreas do estado, e como por exemplo São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, apesar da nota ser emitida pela Zona Franca de Manaus. Ou a área de livre comércio em Boa Vista. Durante a operação, todo o material apreendido, entre eles R$100 mil, celulares e também máquinas de contar dinheiro, foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal. A Operação Capilé continua em mais 7 estados. Ainda de acordo com o delegado, a quadrilha vinha atuando há mais de 2 anos. O prejuízo pelo câmbio clandestino é de 10 milhões por mês na Zona Franca de Manaus. Na parte do câmbio clandestino variava de acordo com a demanda do mercado, né? Mas era uma média semanal de R$500 mil. E uma família acusa policiais militares de agressão. O caso aconteceu no início desse mês no Jorge Teixeira. Pai, mãe e filhos foram tratados de forma abusiva, com desrespeito. Uma vizinha conseguiu filmar toda a violência por parte dos policiais, que chegaram a usar spray de pimenta nas vítimas. Nessas fotos ainda é possível ver as marcas da violência sofrida pelas vítimas. Agressões que causam desgosto e revolta para o pai da família, que foi o pivô de tudo.
O homem, que até hoje não entende o motivo de tanta brutalidade durante uma abordagem policial, recorda os momentos de aflição que viveu. Me deram uma gravata, que eu não conseguia nem falar para explicar. Eu querendo dizer que eu estava quase em frente da minha casa, acho que tem uns 30 metros, 35 metros da minha casa. No que eu caí, que eles me bateram, meu filho viu. Que eles tinham terminado de tomar banho, estava enxugando a cabeça perto da janela e viu. Ele correu para lá, perguntou o que estava acontecendo, eles colocaram a arma em cima dele para ele ficar parado, para ele não se mexer, entendeu? E ele disse, mas o que está acontecendo é meu pai, isso não te interessa. Minha esposa viu também, todo mundo viu, porque estava quase em frente da minha casa. Correndo para lá. Nisso eles me manteram na gravata, entendeu? E começaram a agredir a minha família. Foi exatamente aqui que ocorreram as agressões contra a família, que mora há 17 anos no bairro Jorge Teixeira. Era o dia de folga das vítimas, que tem um restaurante aproximadamente 300 metros daqui. O proprietário, de 46 anos, que não quis se identificar por medo, estava voltando para casa após uma visita na residência da sogra. Ele alega que estava descendo em uma motocicleta nessa ladeira, quando foi surpreendido por policiais militares. Já era um pouco mais de meia-noite do dia 3 deste mês. Em depoimento, a vítima afirma que sofreu diversas agressões por supostamente estar em atitude suspeita. Na abordagem, o que eles disseram, que eu tinha fugido da viatura. E quando eu fui terminando de descer a ladeira, eu escutei as freadas atrás de mim, mas sem nenhuma identificação que era alguma viatura. Se eles não ligaram o giroflex, eles não fizeram um som de nada, entendeu? Não me abordaram assim dessa forma para poder parar, entendeu? Quando eu fui terminando de descer a ladeira, que eu fui dobrando, eles me bateram com a viatura, eu caí, entendeu? E eles não deixaram me explicar, foram logo botando a arma em cima de mim, me chutando. E eu acho que eles suspeitaram de mim, né? Suspeitaram de mim e vieram atrás de mim. Na hora que eu desci a ladeira, eles desceram atrás de mim. Em um vídeo feito por uma moradora através de uma janela, é possível perceber a violência dos PMs. A filha da vítima tenta acudir o pai, mas os policiais se aproximam e jogam o que parece ser gás lacrimogêneo na jovem. A mãe, revoltada com a cena, também se mete na confusão. E mais uma vez, a guarnição revida com o suposto gás. As duas ficam jogadas na sarjeta. Eu falei, senhor, a gente mora aqui há tanto tempo, todo mundo conhece a gente, tanto conhece bandido também, não sei o quê. Eu digo, pelo amor de Deus, a gente só trabalha, parem com isso, o que está acontecendo? E isso foi bastante humilhante para a gente, porque a gente só trabalha, a gente não tem nada que abone a nossa conduta, graças a Deus. Mas a gente fica meio revoltado com isso, de ver o filho apanhando, a esposa apanhando, eu, né? Todo mundo lá na rua, gente, que foi isso? Poxa, vocês são trabalhadores e a gente passar por isso. É muito complicada a nossa situação. E agora a gente teme pela nossa vida também. Eles chegaram a ameaçar a tua família de morte? Chegaram assim no meu ombro e disseram, quer um conselho? Não faz nada. Esquece isso. E eu perguntei se era uma ameaça. Aí ele disse, só o que eu te digo, não faz nada, esquece. O que vocês querem? Queremos justiça. Justiça, porque o que aconteceu com a gente pode acontecer, acontece com outras famílias também, né? Então, se as pessoas se calarem, é pior. A vítima foi levada para o 30º DIP, onde realizou todos os procedimentos cabíveis. Ao final, ele ainda passou por uma audiência de custódia. Uma humilhação que jamais será esquecida. Então isso aí foi um constrangimento muito grande, porque até hoje eu me orgulhava de nunca ter acontecido isso comigo. Eu tenho 46 anos e nunca aconteceu esse tipo de coisa comigo, não tenho passagem por nada, nem eu, nem meus filhos, nem minha esposa, ninguém tem passagem por nada, entendeu? Somos cidadão de bem. Mas aqui, infelizmente, no Jorge Teixeira, todo mundo é tratado assim. Eu estou num país livre que eu posso ir e voltar a qualquer hora da noite. Eu sou documentado, entendeu? Então eles não poderiam fazer isso comigo e com a minha família.
Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informa que, de acordo com os dados registrados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, será feito o levantamento dos fatos da ocorrência. A corporação reitera o seu compromisso institucional de servir e proteger a população, salientando que todas as pessoas que se sentirem constrangidas por atos praticados por seus membros militares terão suas denúncias, desde que passíveis de investigação, recebidas e devidamente esclarecidas. Qualquer denúncia pode ser encaminhada à Diretoria de Justiça Disciplinar por meio do número de plantão de atendimento. Anota aí, o número é o 988-42-1788 e funciona 24 horas. Como nós mostramos aqui no Manhã no Ar, ontem começou o julgamento de Luciana Ferreira da Silva. Ela ficou conhecida em julho de 2014 por ter cometido um homicídio que foi filmado por comparsas que também participaram da ação. A nossa equipe de reportagem acompanhou os depoimentos. O julgamento de Luciana Pereira da Silva começou cedo, logo às 9 horas da manhã. Chegaram os 3 suspeitos, Diogo Carvalho, mais conhecido como Luciano, e também a Cleiciane Ferreira de Souza, a Ciene, os outros 2 suspeitos presos de terem participado do assassinato de Silvio Henrique Batista, o Banana Podre, em 9 de julho de 2014. O crime aconteceu no quilômetro 30 do ramal Água Branca, que fica na M010. Segundo informações da polícia, na época do crime, Luciana estava com o suspeito, o Diogo, também era conhecido como Diego, além do Banana Podre e Ciene. Os 3 estavam juntos com um suspeito, identificado como Charles Ferreira da Silva. Ele dirigia o carro, todos foram até o ramal da Água Branca, onde esse crime aconteceu. Há um vídeo da execução que justamente flagrou o momento em que a Luciana, no caso a bombada, acaba atirando no Silvio, que morre em seguida, e o Diogo ainda dá mais 3 disparos na cabeça da vítima, concretizando o homicídio qualificado. E quem filmou tudo foi Ciene. Depois das investigações e prisão da suspeita, houve todo o julgamento que acontece nesta terça-feira. Como a gente pode perceber, ela emagreceu um pouco, está agora morena, antes tinha os cabelos louros e começou a ser ouvida. Ela foi ouvida por último, depois de Diogo e Ciene. Primeiro, o Diogo falou um pouco sobre a questão de ser do crime, em relação a não ter oportunidades. Já Ciene decidiu não falar muito, disse apenas que conhecia todos os suspeitos envolvidos, mas que filmou a mando de Luciana. E já a suspeita principal também não falou muito sobre a situação e disse que apenas cometeu o homicídio porque Silvio havia a estuprado 3 semanas antes do crime, na verdade um tempo que ela nem soube dizer direito. Depois do julgamento, os 3 devem ser indiciados pelo crime de homicídio qualificado. Vale lembrar que Luciana já teve vários problemas com o crime. Além de participar de assaltos e outras ocorrências, ela também já participou de um motim dentro da cadeia feminina da BR-174, onde acabou fazendo de refém uma agente carcerária. E esse julgamento de Luciana e dos demais suspeitos foi suspenso pela juíza Mirza Thelma de Oliveira Cunha, que descobriu que a plateia fotografou os jurados. 6 celulares foram apreendidos e será feita uma perícia técnica, pois em um deles foi encontrada a identidade da ré. Não se sabe ainda qual seria a intenção, mas a suspeita da juíza que fez com que o julgamento fosse suspenso é que fotografar ali o júri seria uma forma de tentar intimidar nesse processo aí do júri popular que seria executado ontem, né? Agora esse julgamento foi suspenso e vai ser remarcado para uma nova data que está previsto para acontecer em junho. E após ser perseguido, o homem foi morto na noite de ontem no bairro São José, na Zona Leste. Quem tem outros detalhes sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo com a gente. Olá, Danilo, muito bom dia para você. Segundo as testemunhas, pelo menos 4 pessoas estão envolvidas nesse homicídio. Alguém já foi preso? Oi, Adriane, muito bom dia para você, boa quarta-feira. E não, ainda ninguém foi preso. Delegacia especializada em homicídios e sequestros já começou até a investigar, porque ontem lá no Beco Cacau Pereira a movimentação era bastante intensa, já que houve a execução do Gutenberg Soares da Gama, de 24 anos. O rapaz estava na rua, no Beco, no caso Cacau Pereira, próximo ali ao Igarapé. Foi então que esse grupo de 4 homens chegou e começou a persegui-lo. O rapaz estava próximo à encosta, que na verdade é um hip-hop ali, o Beco Cacau Pereira, começou a correr, mas ele foi
atingido com 8 tiros depois que os bandidos, no caso assassinos, conseguiram alcançá-lo bem pertinho mesmo ali do Hip Hop. Depois que os assassinos conseguiram atingir o rapaz, eles fugiram. Não há ainda nenhuma informação, Adriane, de se eles estavam com carro ou com motocicleta, se havia apoio de outras pessoas. O que se sabe foi a movimentação. O fato foi esse: 4 homens correndo, e enquanto a vítima corria na frente para tentar sair, para tentar fugir. E as pessoas, os moradores do bairro São José, presenciaram tudo aquilo ali e, em seguida, depois desse assassinato, acionaram a polícia. Então a 14ª Companhia Interativa Comunitária, quando chegou lá, viu que realmente se tratava de um assassinato e de que o rapaz poderia ter relação com o tráfico de drogas. Inclusive, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros percebeu que, devido à quantidade de tiros, são 8 tiros, Adriane, que o rapaz recebeu, segundo a perícia da Polícia Civil, tem características de execução. Mais uma execução pelo tráfico de drogas, mas como tudo merece ser investigado, a delegacia está agora investigando mais esse caso. Ainda não há nenhum tipo de informação, nem do rapaz, no caso dos 4 rapazes que atingiram o homem, e também dessa motivação. Tudo leva a crer, agora nesta quarta-feira, que a família e também outras provas, como imagens das câmeras de segurança, comecem a ser apontadas e, lógico, apreendidas e investigadas pela DHS. Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um homem foi preso em flagrante depois de postar uma foto íntima da ex-namorada em uma rede social. Segundo a delegada, não foi a primeira vez que o suspeito cometeu esse tipo de crime, e agora ele vai ter que responder por violência moral. O rapaz que vocês estão vendo nas imagens tem 27 anos. Ele é Mário Jorge Gonçalves, estudante de direito, tem emprego fixo, tem família, mas foi preso em flagrante essa semana. O motivo? Ele foi responsável por uma violência moral contra uma ex-companheira. Ele foi trazido aqui para a Delegacia da Mulher, que fica no bairro Parque 10, preso em flagrante. Motivo: a primeira denúncia que a ex-companheira dele fez foi em janeiro de 2018. A partir do momento que ela disse que estava sendo ameaçada por ele, que ele estava divulgando fotos íntimas, que ele tinha hackeado uma rede social dela, ela veio aqui até a Delegacia da Mulher e pediu providências. Foi feita pela Justiça uma medida protetiva. Ele não podia chegar perto da ex-companheira e também estava proibido de divulgar qualquer imagem que ele tivesse. Isso se repetiu no começo agora do mês de abril, no dia 2, e a vítima voltou mais uma vez até a Delegacia da Mulher. Cansada dessa contínua violência moral que ela estava sofrendo, ela esteve nessa semana mais uma vez aqui na Delegacia da Mulher, justamente para falar que ele continuava repetindo o mesmo comportamento. No momento em que ela estava prestando depoimento para a delegada titular, ele publicou uma foto dela no Facebook. Aí aconteceu o flagrante. Ele nunca imaginou que com aquela publicação ele fosse ser trazido imediatamente aqui para a Delegacia da Mulher. A gente teve a oportunidade de ficar frente a frente com o Mário Jorge. Sabe o que ele disse? A justificativa dele é que ele entrou no Facebook, percebeu que tinha uma mensagem de um ex-namorado, ficou chateado e resolveu colocar a foto da mulher ali no Facebook dela para todo mundo ver. A moça já estava há muito tempo conosco, sendo acompanhada por nós, tendo já 2 processos, e um deles ele já tem ciência das medidas protetivas e mesmo assim vinha descumprindo. Ontem ela veio registrar um BO por mais um descumprimento de medida protetiva com crime, e isso é uma violência moral. A difamação que ela estava passando e mais o descumprimento de medida protetiva, que ele não era para ter contato de maneira alguma com ela, e ele estava tendo. E que sirva de exemplo, porque a gente avisa as medidas protetivas que eles têm ciência, eles são cientificados, eles assinam e mesmo assim eles descumprem. E não é para descumprir, ainda mais agora que o descumprimento de medida protetiva por si só, ele é um crime autônomo.
Agora, muitas mulheres pensam que pelo fato de não ter aquela violência física, isso pode não gerar algum tipo de punição para esse culpado. Mas gera sim, né, delegada? Sim, muitas acham até que não estão sofrendo agressão. E estão, porque são 5 tipos de violência. A violência física, a sexual, patrimonial, a moral e a psicológica, que são tão graves quanto as outras. Mas as outras deixam marcas, né? Deixam a materialidade. E essas não, se não for pego como nós pegamos ontem, com materialidade dentro do Facebook, a foto íntima que somente ele tinha acesso. Então foi fácil até de demonstrar ele cometendo esse crime. Mas você, mulher que sofre esses tipos de violência, venha e denuncie, não deixe isso para frente, porque vai piorando cada vez mais. A moça que estava aqui ontem, ela estava totalmente nervosa, porque ela estava se sentindo humilhada por essas fotos no próprio Facebook. O que vai acontecer com ele agora? Agora ele vai descer para a custódia, né, onde poderá ser encaminhado à cadeia pública, porque ele já está respondendo 2 processos de violência doméstica, e com esse aqui é o 3º, com esse flagrante. Então, possivelmente, ele será à cadeia pública ainda hoje. E após uma abordagem policial, um motorista foi preso na Cidade Nova. Isso porque o homem é suspeito de ter atropelado um estudante do Colégio Militar na última sexta-feira. O motorista de 27 anos foi preso no início da manhã desta terça-feira, durante um patrulhamento de rotina da Força Tática nas proximidades do Hospital Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova. Os policiais perceberam uma atitude suspeita de um carro Siena cor vermelha de placa JWY 5115. Imediatamente, a equipe decidiu parar o veículo, exigiu que o condutor descesse e logo depois eles exigiram o documento do carro e a carteira de habilitação. Só que Edilberto Fabrício Melo, de 27 anos, informou para a guarnição que não tinha nenhuma CNH. Os policiais pediram então o documento do carro e estava com o IPVA atrasado. Só que no momento dessa ocorrência, eles decidiram checar a placa do veículo e perceberam que o carro estava envolvido no acidente do aluno do Colégio da Polícia Militar, que foi atropelado na última sexta-feira, na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova. Imediatamente, o condutor confessou o crime e disse que estava envolvido no caso. Ele foi trazido aqui para a 27ª SICOM, prestou depoimento para a polícia e confessou o crime. Agora, ele deve responder por 3 crimes: lesão corporal, dirigir sem carteira nacional de habilitação e deixar de prestar socorro para a vítima. Ele deve responder esses 3 crimes em liberdade. E daqui a pouco tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. A gente fala do aumento de mais de 100% concedido pelo governo do estado aos secretários. E no quadro Na Ponta do Lápis, dica para você economizar na cesta básica. É um instante só, não saia daí.